Boa tarde, estamos aqui em mais uma MapaCast. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está assistindo agora ou vai assistir depois, né? Então, boa tarde para quem está assistindo agora e para quem depois, bom dia, boa noite. Enfim, bom, estamos aqui hoje com a Sil como convidada. Eu vou deixar com que ela se apresente. Mas eu queria agradecer você por estar conosco mais uma vez. Esse é o nosso primeiro MapaCast com a nossa nova identidade. Então, a nossa TV está diferente, está tudo diferente aí. Não sei se você reparou, mas nós acabamos de mudar a nossa identidade visual. E é isso, enfim. Sil, fica à vontade. Muito obrigada por estar participando com a gente, por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, que é muita coisa, uma hora ainda é pouco para tudo que você poderia nos ensinar e compartilhar. E creio que seja um tema muito interessante e diferente. Um tema que eu conheci através de você e eu quero que você fale um pouco. Mas antes disso, quem é a Silmara? Vamos lá, né? Para quem não te conhece. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde a quem está aí, né? E quem vai assistir depois também. Eu sou Silmara, né? Sou fisioterapeuta de formação e trabalho há bastante tempo com pessoas, eu falo. Então, nesse tempo que eu trabalho, eu comecei a observar que as pessoas tinham problemas físicos, né? Porque eu trabalhei muito com dores, com problemas de desvio de posturas. E aí observava que as pessoas tinham mais emoções que atrapalhavam a postura, por exemplo, do que a postura que atrapalhava alguma coisa ou que surgia do nada, assim. Muitas dos desvios de postura não tem uma causa específica, né? Então, eu comecei a observar que isso, e que quando a gente trabalhava o corpo, soltava os músculos, punha uma melhor postura, as pessoas melhoravam suas vidas fora dali. Desculpa, Sil. E com isso, eu fui estudando, então, vários métodos. Então, estudei terapia corporal, estudei psicodrama, estudei acupuntura, e até que eu fui para o RPG, né? E do RPG, acabei na biodecodificação ou biodecodagem das doenças, que é sobre o que eu vim falar hoje aqui. Então, agradeço a oportunidade, né, de falar também de um método terapêutico que tem tido ótimos resultados para as pessoas que têm doenças físicas, porque é um método desenvolvido em cima dessas doenças, né? E também tem ajudado muito em pessoas que têm problemas ou dificuldades na vida, problema de comportamento, dificuldade com o trabalho, nos relacionamentos, né? Depressões, enfim, várias coisas que têm ajudado muito. E a cada dia que eu estudo, porque a gente tem que estudar constantemente, né? Cada dia que eu estudo eu me encanto mais, então adoro falar da biodecodagem. Sil, e é um assunto que ele, para nós aqui, é um pouco mais novo, mas não é uma coisa tão nova. Lembra que você me Não, explicou, né, que isso é mais comum em outros lugares, em sim. outras culturas, e agora vem chegando mais conteúdo. Ouve-se mais, né? Tem mais estudos. Explica um pouquinho para quem nunca ouviu falar sobre isso. O que que é? A biodecodagem é um método desenvolvido pelo Christian Flesch, que é um francês, né? Ele é um enfermeiro que trabalhou na França nos anos 70, 80 e começou a observar isso nos pacientes também. Por exemplo, uma pessoa que tinha um câncer, que ficava internada, o mesmo tratamento, às vezes fazia efeito diferente nas pessoas. E aí ele ficava curioso, porque ele fala que ele é bastante curioso, né? Ele ficava pensando isso. Por que será que na fulano ou no fulano fez um efeito bom, né? Tipo, até levou a cura, e na outra pessoa não, né? A pessoa às vezes piora do sintoma, então passa muito mal com os tratamentos. E aí outras coisas, as pessoas às vezes acamada, que o enfermeiro trabalha muito com isso, pessoas, lá na França é um pouco diferente daqui, às vezes eles vão atender em casa, na época, né? Os hospitais levavam as pessoas a fazer os procedimentos em casa. Então ele conta uma história de uma paciente que vivia acamada há anos, né? E aí, de conversar com ela, ele começou a ela contou para ele que ela era uma artista antes dela ter o problema que ela tinha. Era uma paralisia, uma esclerose múltipla, era uma doença que teoricamente não tem muita solução, né? E aí ele estudando, então já estudando essas questões emocionais que interferem na nossa vida, ele começou a levar uns papéis para ela desenhar, né? E aí ela começou a expressar, então, as emoções dela, as dificuldades dela através do desenho. E aí, passado um tempo, que eu não me lembro agora quanto, ela voltou a andar, voltou a ter uma vida, entende? Então, e a partir dessas experiências, ele curiosamente conheceu o Dr. Haber, né? Que é um médico alemão,
que é criador da nova medicina germânica, que é outro também que teve um problema sério na vida, perdeu um filho tragicamente, depois da morte ele teve um câncer de testículos e a mulher teve nos ovários e na mama. E aí ele pensou, então, nossa, como que é a relação disso, né? A perda do filho dá um câncer justo no lugar da geração ou do cuidado com os filhos, né? Que é a próstata e os ovários. E aí, a partir daí, ele começou a estudar a fisiologia das coisas e fazer tomografia do cérebro para ver, por causa que no cérebro nós temos os centros que comandam os órgãos. Então, o que ele observou? Que cada órgão, quando ele está afetado, ele forma um relezinho cerebral na região exata onde o órgão é comandado, ou de onde o órgão é comandado, forma igual um edema, uma fibrosezinha, assim. E quando ele tratava as pessoas conversando, de novo, as pessoas podendo expressar suas emoções, as dificuldades, aí ele refazia a tomografia, o relé não estava mais lá e a pessoa estava curada, né? Então, os estudos dele foram em cima disso. Ele fez um grande estudo sobre cada órgão e tecido do corpo. E aí, criou os códigos biológicos, que a gente chama. Que é o código biológico? É a forma como o corpo conversa com a gente. Então, às vezes a gente fala, o corpo fala, né? Mas aí ele não fala como a gente, ele não pensa como a gente, ele pensa do jeito dele. E o jeito dele pensar é o nosso inconsciente, através de símbolos, de metáforas. E especificamente no corpo, o órgão fala com a gente através da função dele. Então, por exemplo, se eu tenho no estômago, como que o meu estômago vai mostrar para mim que tem alguma coisa errada, né? Vai me dar uma gastrite, né? Vai me dar um aperto, às vezes um embrulho, uma má digestão. Isso está falando de coisas que eu não aceito, porque o estômago é o que faz a primeira aceitação de tudo que a gente tem. Então, eu como alguma coisa, pensa assim, ó, tudo que eu como vai se transformar no que eu sou, né? Então, tanto fisicamente, realmente, né, comida, como as emoções. Sim. Então, se eu tenho um ambiente agressivo, por exemplo, aquela agressão entra em mim e aí vai se transformar no que eu sou com o tempo, né? E aí o estômago fala disso, porque aí passa pelo esôfago e cai no estômago. O estômago é o primeiro órgão que pega realmente a comida, vamos dizer. Pega aquilo que eu tenho. Então, fala das coisas que eu não aceito, onde eu fico contrariada, às vezes, no meu ambiente, né? Ou nas relações que eu tenho. Então, por isso que, às vezes, a gente tem um problema do estômago, né? E aí trata, por exemplo, a gastrite crônica. Ela volta, trata, ela fica inativa, volta. Ela trata. Por quê? Por trás disso tem alguma coisa que é inaceitável. Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que é inaceitável. E como que é isso? Tem um momento na vida que essa doença ou esse sintoma, porque às vezes não é uma doença exata, pode ser um sintoma. Qual que é a diferença? A doença é alguma coisa que modifica o seu órgão, por exemplo. Então, uma gastrite dá uma inflamação. Uma artrose, ela dá uma perda da cartilagem, por exemplo. Um sintoma seria, por exemplo, um hipotiroidismo, que o tamanho, às vezes, da tireoide é o mesmo, né? Mas só que ela faz uma produção ou exagerada ou ela faz uma produção menor de hormônio. Então, a gente fala que isso é um sintoma. Por exemplo, um colesterol é um sintoma, não tem uma alteração exata do órgão, da veia ou da artéria, tem só um depósito ali, né? Então, a gente chama isso de sintoma. Então, toda vez que você tem um sintoma, você tem uma doença, ou você tem um transtorno de comportamento, ou seja, uma depressão, um pânico, uma dificuldade de se relacionar, uma dificuldade de encontrar emprego, manter emprego, ou de guardar dinheiro, né? Ou de, por exemplo, ser próspero na sua vida, nós temos um evento que programa isso em um determinado momento da vida. E como que é essa programação? A gente vive aquele momento de forma isolada, vamos dizer. Eu não tenho expressão daquilo, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho solução, e é como se eu ficasse fechado. Então, uma parte minha fica presa nesse lugar, entende? E aí isso cria um programa. Às vezes isso desencadeia uma doença momentaneamente, mas na grande maioria das vezes não. Por quê? Porque esses programadores, a gente fala, geralmente está na infância, na vida gestacional e às vezes até antes da concepção, que a gente fala que é na vida transgeracional. Então, às vezes, os nossos ancestrais viveram coisas que a gente já nasce com aquele programa. Sim. Porque a geração da frente tem a função de melhorar, né,
as coisas que aconteceram lá atrás. Nem sempre a gente é feliz nisso, mas a gente já nasce com aquele programa. E aí, se a gente vai vivendo situações onde a gente sente a mesma coisa, então isso vai acumulando até que chega uma hora que desencadeia aquela doença. Entende? E como é difícil quebrar ciclos geracionais, né? Isso. Geralmente aquela geração que quebra aquele ciclo, seja, né, cada vertente tem uma forma de falar sobre isso, né? Isso até bíblico tem isso, na Bíblia tem isso, enfim, isso vem no sentido emocional, no sentido físico, e aquela geração que quebra isso, né? O que entende, se autoconhece melhor. E como é difícil, né? Isso. Ser essa geração que muda o caminho. Então, e é difícil por quê? Porque o corpo, ele vem reagindo, né? Ele libera substâncias. Então, por exemplo, se você vem de uma família que viveu muita violência, você tem uma situação de estresse, seu corpo vai liberando o quê? Adrenalina e noradrenalina. Então, qualquer coisa que você tem, ele libera. Então, às vezes você toma consciência disso, mas não consegue mudar, por quê? Porque está liberando. Então, a gente tem que ir lá nesse lugar e desprogramar. Isso é um processo, né, que a gente faz, o que a gente chama, o que o Christian Flash criou, depois de estudar com Hammer, foi os protocolos de retorno à saúde. Então, ele juntou alguns métodos terapêuticos, que é a programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana, tem de um francês que chama ciclos biológicos de repetição, que é assim, todo mês de setembro eu tenho uma gripe. Por exemplo, todo fim de ano, eu pelo menos era assim, até me trabalhar com a bio, todo fim de ano eu tinha uma depressão. Não gostava, ficava desanimada, né? Não queria que chegasse, ou queria que passasse, eu falava, eu queria tanto dormir no começo de dezembro e acordar em janeiro, sabe? E aí eu fui trabalhando com as minhas emoções e com essas programações que foram durante a minha vida, desde a infância e época gestacional, e hoje eu não tenho mais, entende? Isso. Então, ele chama isso de ciclos biológicos de repetição. Tem gente, por exemplo, começa o mês de abril, já começa. As alergias, as gripes, você vê as coisas pulmonares, né? Porque também tem, que nem você está falando, tem um inconsciente coletivo que comanda, né? Então, a gente tem crenças, às vezes, de que o frio causa gripe. Sim. Né? No frio, o vírus ou o ácaro, sei lá, se multiplica. E a pessoa reage a isso, entende? Sim. É muito interessante. E aí a gente faz o quê? A gente desprograma isso e programa algo positivo. Porque na vida, o ser humano, ele tem duas reações básicas, que é me aproximar do que é bom, daquilo que me faz bem, do que é positivo, ou me afastar do que me agride ou do que é ruim. Então, as doenças, elas se desenvolvem exatamente nesse plano. Se eu não consigo me aproximar do que é bom, é como se eu estivesse num vazio, e aí eu preencho aquele vazio. Como que o corpo preenche? Produzindo tecido. Então, às vezes eu tenho um câncer, por exemplo, eu tenho um aumento de pressão, eu estou fazendo mais função, mais tecido, como se fosse para preencher isso, porque eu me sinto separado de alguma coisa. E quando eu estou agredido, eu quero me esconder, vamos pensar assim. E aí, quando eu me escondo, eu diminuo a função. Então, as osteoporoses, por exemplo, né? Quando eu sou agredida, às vezes, nos meus valores profundos, os ossos falam pra gente dos nossos valores, que é a nossa primeira estrutura mais profunda. Então, pode ser que eu precise trabalhar um pouco com isso. O que será que está indo contra isso, que eu estou precisando me apagar, né? Quando eu tenho um hipotiroidismo, por exemplo, eu posso falar nisso também, que eu estou apagando. Porque de alguma forma, algo me agride e eu não consigo me afastar disso. Eu não tenho solução para aquilo, entendeu? Então, cada órgão, ele traz um código. Um código. A gente chama isso de sentido biológico, ou seja, o órgão, ele fala através disso. E quando ele fala, ele mostra para nós o nosso inconsciente, que é onde estão todas as nossas informações, onde está tudo que a gente viveu, mesmo que a gente não lembre. Por exemplo, está nossas memórias transgeracionais, nossas memórias gestacionais, da primeira infância, ali, porque a memória começa a se construir mesmo ali pelos 6 anos, né? Uhum. Por isso que a gente só lembra depois dessa idade, né? Da escola. Mas tem gente até que lembra com 4 anos, 3 anos, mas é bem difícil. Algumas coisas mais, acredito que eu lembro de coisas mais pontuais. Isso. Então, eventos que foram muito significativos, né? Um aniversário que foi muito significativo, isso. Ou um evento traumático muito significativo, então algumas coisas assim, né? Menor, isso. De 6 anos. Porque realmente
É muito vago, né? É muito vago, porque a memória começa a se construir mesmo, porque o sistema nervoso está pronto com 6 anos, né? Às vezes eu brinco com as minhas pacientes que têm os filhos já adultos e às vezes elas falam como se fossem umas crianças, assim. Aí, quantos anos seu filho tem? Eu brinco. Ah, tem 30. Eu falo, mas sabe quando a criança está pronta para sair de casa, né? Com 6 anos, porque é o sistema nervoso dela. Não é sair, Sim. né? Mas entende, ela está pronta, porque é aí que ela começa a socializar. E que ela faz o quê? Ela conhece o amiguinho, né? Ela já tem aquelas relações. Hoje eles vão para a escola mais cedo, né? Mas naturalmente ainda funciona assim o corpo, né? Então você pode ver que às vezes uma criança vai para a escola com 4, tem que ter uma certa dificuldade no começo, é só com 6 que estabelece mesmo, né? E aí, quando a gente não está preparado ou a gente não teve experiências positivas anteriores relacionadas aos assuntos que a gente vive fora, é aí que também podem criar os traumas, entende? Então, sempre a programação é numa primeira experiência. Perfeito. Então, se ela é muito traumática, muito agressiva, às vezes, muito profunda, já programa ali mesmo. Mas, às vezes, você tem coisas que acontecem que a gente chama de pré-conflito, vamos dizer. Como se fosse, eu vivo um ambiente agressivo, mas eu não sou agredida exatamente. Só que quando eu saio e vou para a escola e sou agredida, às vezes um tapa ou alguma coisa que a professora fala mais forte programa uma doença. Por quê? Porque eu tive a experiência ou vivi naquele ambiente, certo. Entende como que é? Que não programou exatamente, porém, é como se me desse uma predisposição para aquilo. E às vezes isso vem do transgeracional, né? Predisposição. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem algumas coisas, eu falo a gente, qualquer um de nós, que a gente não explica, algumas doenças, ou algumas dores, ou coisas do tipo, que você fala, mas eu não sei de onde veio isso, né? Isso. E aí, às vezes veio realmente de alguma coisa, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fala assim, ela tem um colesterol alto, né? Ela fala, faz atividade física, tem um corpo super bom, faz uma super alimentação, tudo que está externamente está ok, mas o colesterol sobe por quê, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, pessoa que tem obesidade, vou falar, ou sobrepeso, né? Às vezes faz uma dieta e aí faz a dieta, tá tudo bem, parou a dieta, volta a engordar, né? Ou então uma vida inteira, né? Vai e volta. Engorda, emagrece, tudo, porque às vezes é insuportável ficar no peso desejado. Por quê? Porque às vezes eu me sinto abandonado quando eu não tenho a gordura. Então, se a gente fala da função do órgão que mostra pra gente onde está o conflito, a função da gordura, a gordura tem várias funções, vamos falar assim, né? E por que eu acumulo, né? Porque a gordura me protege, ela me aquece, ela produz algumas substâncias que me alimentam, entende? Então, ela dá aquele, como se a gente falasse assim, uma criança, ai, que gordinho, fofinho, dá vontade de pegar e apertar, não é assim que a gente fala das crianças mais gorduchinhas, que são bonitinhas, que isso e aquilo? Então, por quê? Porque essa é exatamente a função, de fazer um acolchoamento pra gente. Ela dá como se fosse esse acolhimento. Ou um conforto ali inconsciente. Então, a criança, por exemplo, ela tem algumas necessidades básicas, que é a presença dos pais, por exemplo, o cuidado da mãe, carinhoso. E nem sempre a mãe é disponível para isso, né? Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que sonham em ser mãe. Quando pega o bebê, fala... Meu Deus, né? E agora, né? Por quê? Porque é uma fragilidade de vida na sua mão, é uma responsabilidade. E aí a mãe vive aqueles primeiros momentos, com medo, por exemplo, ou fazendo as coisas rápido, querendo, não pensando na criança, no acolhimento, que é o que a criança precisa. Precisa ser limpa, claro, precisa ser alimentada, mas também precisa ser aconchegada, né? E aí, o que acontece com a criança? Ela pode viver isso como um abandono, sentir a mãe distante. Mas essa mãe que ela precisa, que é a mãe aconchegante, a acolhedora. E aí, sente isso como abandono. E aí, às vezes, ela pode viver isso de várias formas, porque o que importa é como nós vivemos a experiência, não é a experiência em si. Sim. Eu posso viver como abandono, você pode viver como separação e ter um problema de pele. O outro pode viver, sei lá, como uma desvalorização e ter um problema nos ossos. O outro pode viver, eu sem minha mãe não consigo viver e ter um câncer de mama, por exemplo.
né? Que a gente está falando do Outubro Rosa, né? Aproveitar e falar dos cânceres, né? Que é uma doença que assombra as pessoas, porque às vezes vem muito agressiva, né? Então, falando do papel da mãe, a gente voltando um pouco, né? A criança, ela precisa dessa mãe presente e do pai também, né? Porque o pai também faz parte da criação, né? Isso eu sempre gosto de colocar nos meus grupos, nas minhas coisas de orientação para os meus pacientes, porque o pai também tem que ser incluído. E às vezes o pai é distante, então a criança vive uma falta de segurança. E às vezes a gordura, ela te protege. Então você pode desenvolver uma obesidade. Por isso que eu acho que não sei se eu estou falando bobagem, mas 80% dos casos, quando a gente emagrece, é insuportável ficar. E aí a gente guarda de novo. Ou então tem um problema de imagem, por exemplo. Fui muito criticada de pequena por isso, por aquilo. Então, quando eu olho no espelho, eu não me vejo exatamente, né? O que eu vejo eu não gosto. Aí eu preciso fazer o quê? Cobrir aquela imagem, né? Então, quando a gente trabalha o sobrepeso, por exemplo, que é um projeto que eu tenho, aliás, né? E a gente trabalha o quê? Com todas essas questões com as pessoas, entende? Vai voltando nessas programações. Tem uma que é principal, né? Mas o sobrepeso, ele tem muitas coisas que estão ligadas nele. Então, junto com as dietas, junto com a atividade física, trabalhar as emoções ajuda muito a gente, por exemplo, emagrecer e não engordar mais, né? E ajuda também a ficar fácil fazer dieta. Porque eu a vida inteira fiz, né? Então, posso falar isso meio de experiência. Como que está sendo diferente essa vez fazer? Porque eu não estou sentindo isso como restrição. E eu sempre sentia, aquilo eu não posso comer doce. A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhei todas essas questões que eu te falei, o abandono, a imagem, tudo isso, o que foi? Eu parei de engordar. Entendeu? Aí, quando eu parei de engordar, mesmo comendo algumas coisas, né? Eu estava comendo muito doce, daí eu tive alguns problemas com isso, aí tive que fazer uma reeducação. Só que foi muito fácil fazer agora. Tá fácil fazer e eu estou emagrecendo sem sofrer. Sem ficar, não posso comer chocolate, por exemplo. Se martirizando, né? Isso. Tudo tem é como se você falasse assim, o que a gente vê é só a pontinha do iceberg, né? Lembra da imagem do iceberg, né? É só a pontinha ali, tá tudo muito mais... você foi falando e eu fui pensando, né, em coisas que a gente vai pensando na nossa vida, em coisas que fazem sentido. É como se as coisas, agora fez sentido. Imagina que os seus pacientes, quando você começa a explicar e começa a buscar, vê que algumas coisas, essas programações, algumas repetições, faz muito sentido, né? Você trouxe de épocas, né? Eu vivi isso de uma época que eu sempre tinha uma crise de sinusite muito forte. Então, assim, o ano todo eu não ficava doente, mas chegava ali em setembro, outubro, tinha uma crise de sinusite. Aí aquela crise absurda. 3 semanas ali, antibiótico, um monte de coisa. Sempre era repetida a mesma época, né? Ou em julho. Julho era sempre um mês mais conturbado para mim. Era sempre próximo ao aniversário. Então, chegava próximo ao meu aniversário, parece que tudo ficava mais conturbado. Então, a sinusite, o que a gente tem de código, né? Primeiro que o nariz é o primeiro contato. A sinusite está aqui nos sinos, onde o ar chega, né? E depois ele vai para as vias aéreas, onde tem os cílios, onde tem uma limpeza, uma primeira limpeza. Primeiro é na mucosa do nariz, depois no sino. Então, o que a gente fala da sinusite, né? O que é que você vivia nessa época, ou em algum momento próximo do aniversário, por exemplo, que cheirava mal. Então, aí cada um vive a experiência por exemplo, cheirar mal para você pode significar uma coisa, para mim outra. Uhum. Então, quando eu penso nisso, às vezes alguma briga familiar, às vezes algum desentendimento entre os pais, porque convida não sei quem, não convida não sei quem, ou faz a festa, não faz a festa, ou gastou muito. Estou conjecturando. Sim. Pode ser isso, pode ser coisas diferentes, né? Às vezes a gente apanhava, e não está exatamente ligado no aniversário, mas em um deles aconteceu um evento, e aí depois, quando vai chegando por que você fala, perto do aniversário? Porque provavelmente ia chegando próximo de lá, como se o inconsciente fosse revivendo aquela dor. Aí ele dispara para você olhar para aquilo que não cheirava bem e falar o quê? Agora não é mais assim, por exemplo. Tá tudo bem comigo, entende? E também coisas, eu percebo, não sei se entra nisso, mas algumas situações
Então, vamos pensar em casos... Eu consigo falar sobre mim apenas, mas talvez as pessoas identificam como uma pessoa que eu sou leiga no assunto, então eu trago como exemplos. Eu percebo que o nosso corpo, ele reage igual em algumas situações, né? É como se fosse alérgico. Uma pessoa que é alérgica, geralmente ela sempre vai ter a crise de alérgica do mesmo jeito. Uma pessoa que tem alergia na pele, qualquer coisa que ela for ter alergia, é a pele que vai apontar, né? Uma vez uma pediatra falou pra mim que o Caio, ele tem muita... Quando tem alergia, é a pele. Já teve urticária, assim, forte na pele. Então, faz tempo que ele não tem. Mas toda vez que tinha uma alergia, qualquer coisa, a um medicamento, a um alimento, qualquer coisa, era a pele. E ela falou pra mim, falou que dificilmente ele ia ter uma obstrução na garganta, né? Porque como já era sempre a pele, provavelmente sempre ia ser a pele. E isso foi uma coisa interessante. Então, o corpo vai sempre reagindo da mesma forma, né? Mas é porque, assim, ó, a alergia em si, a urticária para nós não é alergia. A alergia seria uma dermatite, por exemplo, Perfeito. né? Ou uma rinite. Então, a alergia é uma reação exagerada a algo que está no ambiente. Porque a primeira experiência onde a pessoa viveu e não arrumou solução para um problema, aquilo que ela é alérgica estava no ambiente. Perfeito. Por exemplo, vamos supor que é alérgico a pó. Então, um ambiente que tivesse pó. Tem uma história também interessante de uma mulher que ela disparava uma dermatite quando ela escutava barulho de helicóptero. Olha. Ela disparava. Por quê? Porque o filho dela tinha sofrido um acidente e a hora que ela chegou no local do acidente, ele estava caído no chão meio ensanguentado, acho que assim. Aquela cena de acidente que você acha que a pessoa morreu e tinha um helicóptero pousando para buscar, para levar ele no hospital. Aí cada vez que ela escutava, o inconsciente dela vai imediatamente naquele lugar que ela se sente o quê? Na pele. Na pele, epiderme, a gente se sente separado de algo importante. Então ela não podia chegar perto do filho para cuidar dele, por exemplo. Foi assim que ela viveu a experiência. Ela podia ter vivido de várias formas e cada um de nós... Essa que é a riqueza, né, de estudar o conflito através da fisiologia, porque cada um responde de um jeito. Por isso que os filhos são diferentes, né? Cada um responde de uma forma ao que está vivendo ali com os pais. Então, a alergia, ela é uma reação exacerbada àquilo que você registrou no inconsciente. Porque o registro é sensorial, a gente fala, que é através dos órgãos do sentido. Então, através do som, do cheiro, daquilo que você vê, né? Não é do que você pensa. O inconsciente, ele entende o símbolo, a cor. Então, às vezes, por exemplo, você tem alergia ao pólen da flor. Porque em algum momento você viveu alguma coisa que tinha alguma coisa que era amarela. E aquilo, na hora que você... O biochoque, ele é uma coisa como se você parasse, assim. Opa, não arrumei solução, não posso falar para ninguém. Tô aqui, só eu... comigo mesmo e não acho solução para aquilo. E às vezes nesse momento você viu alguma coisa amarela ou tinha uma flor ali naquele ambiente, mesmo que seja uma flor artificial que o inconsciente registra. Perfeito. Então cada vez que você chega perto de uma flor, você espirra, por exemplo. Ou de um perfume que leva. Então o corpo, ele é muito perfeito, né? Falar. Porque ele está te mostrando, ó, você precisava olhar para isso de novo, reviver aquilo de novo, né? Isso precisa ser resolvido, né? Precisa ser resolvido. E eu queria falar só um pouquinho do câncer, porque o câncer, a biodecodagem trabalha muito junto com os tratamentos médicos, né? Então, quem faz quimio, rádio, às vezes faz um trabalho sobre o conflito do câncer, né? E aí melhora a aceitação do medicamento, melhora o efeito que aquele medicamento faz, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é, toda pessoa que tem câncer, ela é identificada com alguma coisa fora dela. Então, por exemplo, se eu tenho na mama, que é o tema do mês de outubro, eu estou identificada com o papel de mãe. E às vezes, em algum momento, a sensação que eu tenho é que eu não posso mais ser mãe daquele filho, ou eu não posso mais cuidar do meu filho como mãe, ou então eu não fui mãe e tenho essa, vamos dizer, essa frustração e gostaria, aquilo é tão importante para mim, que sem isso eu não vivo. Então, por isso que a gente desenvolve, né, câncer. E aí o aumento do número de câncer, de casos de câncer de mama, é a segunda doença de maior número, né? Porque eu acho que o papel de mãe
é um papel que é muito difícil de você achar que está tudo certo, né? Vamos falar que você fez A culpa tudo... é muito grande, né? Isso, é. Então, talvez essa distância daquilo que a gente gostaria de ser para o que a gente é, talvez faça com que a gente sinta dessa forma, por isso que aumenta. Então, trabalhar esse acolhimento, né? Da gente é o melhor que pode mesmo, né? Você faz o seu melhor sempre, né? Mesmo errando, às vezes... Porque não tem como você acertar. A educação é um negócio... Você é Não mãe, tem você uma sabe. receita pronta, né? Não, e é uma coisa que... E o filho, ele tem a experiência em casa e tem a experiência fora. Então, não tem como você... Né? E, às vezes, isso vem de como eu vivi a relação com a minha mãe também. Entende? Então, trabalhar esse triângulo, assim, vamos dizer, nessa linha, né? De maternagem é uma coisa importante para quem tem câncer de mama, né? E cada órgão também vai falar de um tipo de identificação. Por exemplo, se é no intestino, eu tenho uma identificação com algo sujo, porque o intestino é o que joga a porcariada toda fora, né? Se eu tenho no reto, eu tenho um problema de identidade, por exemplo, né? Tem alguns cânceres de reto também, tem aumentado um pouco o número, não tanto quanto, mas o reto fala muito de identidade, como é o lugar que eu sento em cima do meu próprio lugar, né? Então, como será que eu sou reconhecido no ambiente que eu vivo, né? E se aquilo é tão importante para mim, que se eu não tenho isso, parece que eu não posso viver, o que eu faço? Eu desenvolvo uma doença agressiva, ou eu preciso fazer mais tecido daquele para ser mais eficiente, para ser reconhecido, ou para ser uma boa mãe, né? Ou para aceitar alguma coisa quando é no estômago, e assim todos os órgãos. Entende? E quando você está explicando sobre câncer, né? Quando inflamação também tem a mesma linha, né? O mesmo sentido. Inflamações nos órgãos, né? Isso. Porque tem inflamação no intestino, inflamação... Tem. Né? A inflamação, ela tem dois códigos principais. Primeiro que o corpo, quando ele se restaura, a reação de restauração é feita através, ou o processo de restauração físico é feito através de uma inflamação. Perfeito. Por exemplo, quando você corta alguma coisa, ou quando tem uma lesão interna, a gente tem muitas lesões internas que a gente não sabe, né? Por exemplo, eu como uma coisa que é pesada para o meu estômago, ele precisa produzir mais ácido clorídrico. Se isso dura mais tempo do que o necessário, o estômago inflama, para depois fazer o quê? Uma reconstrução do tecido. A inflamação, ela aumenta o aporte sanguíneo naquele lugar. Então, ela leva ali nutrientes, cálcio, proteína, fibrina, aumenta a produção de fibrina, de plaquetas para cicatrizar, vamos dizer. Mesma coisa um corte, né? O corte é mais fácil da gente ver, que às vezes a gente vê até um branquinho no fim, né? Por baixo da casquinha que forma. Então, ali ela inflama, você pode ver que fica vermelhinho em volta quando você corta, depois já desaparece, porque não infecciona nada, né? E a infecção também tem outro código, vamos falar, mas vamos falar só da... Então, essa inflamação que dura um período, às vezes, de uma semana, 15 dias, é uma inflamação que a gente chama aguda. Perfeito. Ela é de reparação. E quando a gente fala de conflito, a gente fala a mesma coisa. Por exemplo, eu tive uma inflamação de estômago faz uma semana. Então, o que você reparou em termos de você aceitou alguma coisa antes da inflamação, algum processo que você está vivendo, sei lá, com o seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida, que você falou, tá tudo bem, é assim mesmo. Você reparou isso e o corpo, então, vai fazer a reparação do estômago. Certo. Porque enquanto você não está aceitando, ele está inflamando, às vezes a gente nem percebe. Desculpa, ele está produzindo. Por exemplo, eu não aceito, ele fica produzindo ácido clorídrico para você digerir aquilo. Entendeu? Agora, a inflamação crônica, ela fala para nós de contato imposto, de irritação, ou de rancor e raiva que a gente fica, sabe, fica com aquilo dentro. Então, ela pode ter essas três... Interessante. A dor, porque vem geralmente com dor, né? Sim. Então, a dor fala de contato imposto, e a inflamação em si de irritação, de raiva... Porque você pensa no vermelho, assim, né? Que é uma coisa... Então, essas inflamações crônicas que eu tenho uma vida inteira, como fibromialgia, gastrite crônica, as doenças lá do intestino, doença de Crohn, tudo essas as colites, né? As colites, as diverticulites, por exemplo, hemorroida é uma inflamação. Tudo isso vai falar de nós, de alguma coisa, de uma raiva, de um rancor que você vive, uma irritação relacionada àquele órgão. Por exemplo, em relação a uma sujeira, se for no intestino, em relação à sua identidade não ser reconhecida no seu ambiente, se for o reto, se for a hemorroida,
algo inaceitável, se for no estômago, por exemplo, se for no pâncreas, alguma coisa que você viveu em termos de injustiça, de desonra, e assim em todos os órgãos. Sil, e isso é muito particular, né? Você explicando, parece que é uma coisa muito individual de cada pessoa. Isso. Né? Porque cada pessoa tem uma experiência, tem um caminho, uma jornada, enfim. E quando as pessoas te procuram, imagina assim, quem tá assistindo, tá se identificando, tá pensando e falando, olha, acho que eu preciso olhar para isso. Olhar para isso. Como funciona esse processo? É da pessoa vir até você? É uma coisa personalizada, individual? Então, tem duas formas de trabalhar. A doença em si, tem algumas coisas que são, vamos dizer, mais simples, né, de trabalhar. Às vezes a gente até consegue trabalhar em grupos, certo. Mas normalmente não, as sessões são individuais, né? E a gente faz um primeiro encontro que dura um pouco mais de tempo, e nesse encontro eu já aplico um protocolo, vamos dizer, para conhecer a pessoa e para poder explicar o que para poder trazer a consciência daquele órgão, o que pode estar querendo dizer, porque tudo são hipóteses, a gente sempre coloca hipóteses, mas quem confirma mesmo se é ou não é a pessoa. Você vê, eu falo às vezes de uma alergia, você fala, comigo ressona, todo mês tal eu tinha uma sinusite, né? Então, isso ressona. Então, assim, a gente conversa, eu explico e dá para aplicar já uma sessão. O tempo de terapia, assim, normalmente são feitas mensais, uma vez por mês. Por quê? Do mesmo jeito que a doença é construída no tempo, né? Porque não tem uma doença, pode acontecer de você ter um evento que vai programar e já disparar uma doença, se ele for muito intenso. Mas isso é mais difícil. Normalmente você tem uma programação lá no começo da sua vida e depois você vem vivendo eventos da mesma forma, com a mesma tonalidade e um dia essa doença dispara. Então, é uma construção que vem, por exemplo, dá um estímulo para o corpo reage, dá um estímulo, o corpo reage até que o corpo fala, agora chega, agora nós vamos ter que conversar, né? Só que na minha linguagem, não na sua, tipo. Tentei resolver antes, você não me ajudou, agora então vamos. Então, a gente faz o que na sessão? A gente também dá o estímulo e aí espera o tempo necessário para o corpo processar, levar os nutrientes necessários para aquele órgão. Então, isso daí normalmente 20 dias a 30. Legal. Para depois dar outro estímulo. E o tempo de que dura a terapia, vamos dizer, depende da gravidade do problema, de como a pessoa reage. Eu já tive caso da pessoa fazer 2 sessões, por exemplo, e aí de uma alopécia, né, que é uma doença resistente e tal, a pessoa fica bem, sabe? A alopécia parou, desativou e depois começou até a crescer um pouquinho de cabelo já. Então aí você não precisa mais fazer. Que legal. E já tem o caso de pessoas com doenças mais graves que precisa de mais tempo, ou problemas de comportamento, né? Por exemplo, uma dificuldade com a vida, ou de ter um trabalho. Às vezes já conhece pessoas que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, parece que não faz nada direito, já tem de gente assim. Então a gente faz um trabalho para a pessoa concentrar no que é importante para ela naquele momento da vida, entende? Então isso às vezes demora mais tempo. Pode demorar ou não, depende de cada um, né? Então, interessante, você colocou um ponto que comportamento também, né? Essas coisas comportamental. Também. Ciclos que se repetem em relação a comportamentos. Isso. Porque tudo é reação, a gente é uma construção, certo. Correto? Por exemplo, você tem os seus ancestrais que têm um DNA que vem passando de geração para geração. Esse DNA hoje já é comprovado cientificamente que traz muita informação, até da história. Então, se a gente pensar nos nossos ancestrais, o que eles viveram, né? Guerras, né? Viveram muita escassez, as pestes, né? Em vários momentos da história. E às vezes isso está na nossa ancestralidade que a gente nem sabe. Sim. Porque a gente sabe da história até máximo nosso bisavô, né? Do tataravô, a gente sabe, às vezes, mas não é a maioria das pessoas, a minoria sabe o nome, sabe que veio da Itália, sabe que veio da Espanha, sei lá, mas não sabe a história, o que ele viveu, a gente não sabe exatamente, né? Então, aí quando a gente nasce, a gente está no ventre da mãe, a gente recebe as informações da mãe. Só que nessa idade, ou nessa fase da vida, a gente é muito sensível ao que a mãe come, ao que a mãe sente. Então, isso vai construindo essas reações que quando nasce, mesma coisa. Quando vai para a escola, então isso é uma construção.
né? Então, por isso que às vezes os comportamentos... Então, voltando ao comportamento. Todo comportamento também tem uma emoção que programa. Certo. Então, se ele é positivo, se a gente tem uma programação positiva, beleza. Você deslancha na vida, vai tudo muito bem, né? Tem uma vida... Mas se é um comportamento ou alguma programação que tem uma proibição, por exemplo, ou uma escassez de dinheiro, a pessoa tem muita dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro na vida, entende? E isso que você falou, vem... Às vezes, isso não é nem o que a pessoa acha, é o que alguém achava antes dela e ficou... Então, aquelas preconcepções que a gente tem em relação a algumas coisas que a gente não sabe nem de onde veio. Não. Mas a gente já tem aquela preconcepção que aquilo é bom ou aquilo é ruim. Isso. Mas você sabe que não veio de você aquilo. Você já como nasceu sabendo aquilo, mas na verdade não é isso. Vamos dar um exemplo interessante que também é a infertilidade, né? A pessoa às vezes quer ser mãe, quer ser pai, casa, e aí o neném não vem, e a gestação não vem, e não vem. E você fala, mas está tudo normal em mim. Porque às vezes nós tivemos uma ancestralidade que viveu históricos de aborto. Perdeu filhos tragicamente. Então, é melhor não ter filho hoje do que ter e perder. E aí não é que a gente pensa isso, é que isso está em nós. Então, é como se fosse uma reação e o corpo ele bloqueia mesmo a geração. É meio louco. Ou então, as mulheres da nossa família viveram situações de agressão e aí a gente tem a ideia de que os homens são perigosos. Então, às vezes, a gente nem arruma relacionamento. Você nem encontra uma pessoa... Não consegue confiar em ninguém, né? Não consegue. Por quê? Porque quando você conhece um homem ou uma mulher, você fala, mas esse homem ou essa mulher são perigosos. Mas nem conhece, né? Porque todo mundo tem coisas boas e ruins, né? E por que será que, por exemplo, na minha vida só vem as pessoas que me traem, ou que vão bater em mim, ou que me deixam ou que me abandonam? Porque isso é uma vivência que pode vir anteriormente, entendeu? Às vezes você vê aquela história de famílias que, gerações mais gerações que não conseguem, todos os casamentos se encerram. Isso, né? Também tem isso. Todo mundo é separado, ou enfim, N situações, né? Esse é só um exemplo, mas é muito comum a gente ver isso. E doenças também, né? Que se repetem. Outra coisa interessante, às vezes só nasce homens. Sim. Né? E aí homens, só mulheres. Por quê? Porque na história ancestral também pode ter, e isso pode ser um conflito. Às vezes não é. Mas às vezes é um conflito. Então, quando a gente tem que olhar onde será que esses homens ou essas pessoas viveram coisas onde as mulheres eram perigosas. Certo. Né? Quando eu trabalhei isso na minha ancestralidade, por exemplo, na minha história tinham pessoas, mulheres que faziam aborto nas mulheres. E não era por mal, era até para salvar, porque tinha uma época que a mulher ficava grávida, solteira, e era jogada na rua, o pai matava até, Sim. né? Então, para proteger as filhas, às vezes elas eram levadas nos conventos, e quando eu fui trabalhar, às vezes, a minha dificuldade de me relacionar, tinha isso lá para trás, entendeu? Que era perigoso por conta disso. Então, você vê que a gente acha histórias, mas não que eu conheci o ancestral, que eu sei, mas não é isso, é o que vem, e isso vai modificando a sua vida atual. Quando a gente confere que isso é mesmo, quando você trabalha isso, e aí você confere na sua vida a mudança. E aí quanto mais você descobre, você aprende, mais você pode trabalha para reprogramar isso, ou desativar, né, como você usou. Desativa, porque você começa a olhar para essas pessoas, vamos dizer, acolher, porque a gente não gosta. Porque outra coisa, por exemplo, uma doença grave, tinha uma época que era uma maldição, ninguém mais falava naquilo. E precisava ser falado, porque aquele ser que foi colocado fora, por exemplo, foi jogado lá nos hospitais, né? Na época era a lepra, a tuberculose, sim. né? Eles ficaram esquecidos lá. E isso fica doendo em alguém. Nele, que é o seu ancestral, às vezes na mãe, né? E se essa mãe gera outro filho, que é, por exemplo, sua avó, né? Isso vem para sua mãe, vem para você de alguma forma, entende? Isso pode gerar doenças, pode gerar comportamentos. Por isso que é importante a gente buscar, nossa geração, buscar entender, aprender, compreender, para que a gente quebre esses ciclos, né? E traga para que as próximas gerações venham sendo livres disso, né? Isso. E a gente trabalhando, a gente libera o que está atrás e libera o que está na frente também, né? Para os filhos, né? Que legal. Não adoecerem, porque você vê hoje que a gente vê muitos adolescentes com problema de relacionamento, muitos. né?
e problema com droga, né? Fez aquele menininho lá do Paraná, né? Essa semana, né? Que passou, que matou os cachorros lá, os bichos lá do lugar. Então, você vê uma criança que devia estar brincando, né? Que devia estar se divertindo, devia só estar sendo criança. O que está carregando para fazer um ato desse, né? Que está carregando uma dor que talvez seja dos pais, talvez seja dos avós, talvez seja ancestral. O quão grave é isso, né? Isso. Para fazer ele tomar essa atitude, enfim, não vi a fundo a notícia, mas vi Isso, só... também só olhei, porque, nossa, me dá um... E eu fico pensando, outra coisa que eu queria, assim, deixar para a gente pensar, né? Que a doença, o comportamento que é inadequado, ele é uma solução de adaptação para algum momento da vida. Então, é uma coisa positiva para a gente olhar. Então, o que a gente enxerga como ruim, por exemplo, aquela criança, é só uma reação de adaptação, talvez uma descarga de uma raiva. Crianças que se cortam também, por exemplo, que hoje a gente vê muito, né? Minha época não tinha essas coisas, tinha outras coisas, né? Mas a criança que se corta, o adolescente, por que ele precisa se agredir, né? E a gente tem que acolher isso, não pode achar que é ruim, que tem que tomar remédio para não fazer mais, não, tem que fazer... Vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos ver para que é que você faz. Tá se punindo, né, por alguma de coisa. De alguma forma, ou é uma punição, mas eu já ouvi de uma menina uma vez que para ela era prazeroso fazer isso. Então você vê que isso tem que ser acolhido, você não pode falar não, porque é o que ela vive. Pode ser que você não viva assim, mas ela vive. Então a gente acolhendo entendeu por que isso dá prazer, né? E poder expressar essa dor, que imagina do tamanho que é dentro dela, né? Uma dor para a gente mesmo se cortar, a possibilidade dela expressar pode trazer a cura mesmo disso, entendeu? A premissa é não julgar, né? Isso. Não julgar, isso já apontar. Tá falado também faz tempo, na Bíblia, por exemplo. Não julgar porque só a pessoa sabe o que ela está passando, então o julgamento ele impede que a pessoa fale mais sobre aquilo, você não consegue ajudar, só atrapalha, aumenta a dor. E aumenta a dor. E a doença também, quando a gente tem uma doença grave ou não grave, um sintoma, a gente acolher isso também. Olhar para isso, escutar essa parte do seu corpo que está conversando com você simbolicamente. Certo. Né? Às vezes a gente consegue fazer sozinho. Eu nos grupos, até vou falar que eu tenho alguns grupos mensais, né? Onde eu convido as pessoas, é um grupo gratuito, porque eu quero levar esse conhecimento. Não é de uma forma profunda, porque não dá, mas a gente fala de bastante coisa, tem sido muito legal. Mas, por exemplo, trazer a consciência, né? E aprender a escutar, isso dá para fazer, aprender a escutar essa parte sua que está falando. Por que o seu fígado está produzindo mais células, que faz um câncer, ou está produzindo mais veias e artérias, que faz esses hemangiomas, por exemplo? Por que sua pele está produzindo, por exemplo, um eczema, ou uma dermatite, ou uma urticária, né? O que está querendo falar, né? Que agressão foi essa, que separação foi essa, porque são os códigos, né? Então, a gente vai trazendo a consciência das pessoas isso e às vezes ajuda muito. A gente aprende a ouvir o corpo. Perfeito. Nossa, quanto conteúdo, não? Né? Imagino porque... quando você falando assim, dá pra entender porque sua paixão sobre isso. Porque realmente é um assunto muito interessante, importante e esclarecedor. Sim. Então, é como se ele colocasse um farol, assim, e você fizesse... Exatamente. Nossa, faz sentido isso, faz né? Sentido, E imagino o quanto isso na vida das pessoas não ajuda. Quanto é gratificante você ajudar outras pessoas e ver elas tendo luz, né? Nesse sentido é isso. Melhorando a vida delas. Sim. E é muito legal, porque às vezes a pessoa... Você vê, na hora, assim, você vê nos olhos da pessoa que ela... Nossa, fica até, né? E depois como vai mudando esse brilho, como se ela fosse compreendida, né? A pessoa poder fazer, a pessoa poder fazer aquilo que ela deseja, né? Eu tive um paciente, atendi ele por 2 anos e meio, assim, agora ele vai de vez em quando. Eu falo, quando enroscar, né? Agora você tá já livre, né? E qual que era a dificuldade dele? Era fazer o que ele tinha que fazer, porque ele fazia várias formações, né? E ele não conseguia finalizar as coisas, não conseguia finalizar. E aí nós trabalhamos, por que finalizar era difícil, qual que era o problema, porque você vai chegando no fim, qual que é a sensação que te dá, né? E isso foi numa memória ancestral, nós fizemos bastante trabalho, que no fim ele acabou participando de congressos no exterior, sendo responsável, ganhou prêmios, foi falar e continuou, sabe, indo e tá indo.
Então, quando ele volta e fala, nossa, eu fui lá e eu fui... Porque ele tinha esses que tem o QI um pouco acima da média, né? Então, você vê, tem uma inteligência, tem tudo, sabe? E não conseguia. Quando ele conseguiu, que ele voltou a primeira vez, falou, eu fui até premiado, Que né? legal. Depois fui convidado para o ano que vem, então, organizar essa parte do congresso. Um congresso internacional, que na carreira acadêmica é super importante. Sim. Então, você vê o brilho nos olhos, né? E depois o jeito que a pessoa se coloca diferente, fala diferente, né? Isso é muito gratificante, eu fiquei muito feliz. Eu fico sempre, né? Mas esse foi um caso que eu acompanhei muito tempo, né? E que evoluiu junto com a minha experiência, né? Que eu comecei lá do começo, né? E foi muito legal. E outra coisa que é interessante é a gente tem formas de falar, né? E o jeito que a gente fala, as expressões que a gente repete também falam muito de nós. Então, se você fala muito não, se você fala muito uma palavra, às vezes você fala muito, me falta isso, me falta aquilo, você está falando através do seu fígado. Se você fala muito, parece que eu tenho um buraco, eu fiquei sem chão, você está falando a partir do seu rim. E nós temos uma tendência, por exemplo, a ser mais renais, mais visuais, mais auditivos, né? E às vezes a doença também, ela está relacionada com isso, entendeu? Sensacional. Você vê como o corpo fala o tempo inteiro? Demais, o tempo todo. É muito como se ele alertasse, né? De fato, quanto mais a gente entende essa linguagem, melhor pra gente, né? Melhor pra gente. Se ele estivesse falando tudo que tá acontecendo, dando Tudo, sinal o tempo todo, né? Tudo, fala o tempo inteiro. E escutar isso, aprender essa simbologia, é muito rico para a nossa vida, né? Perfeito. Pode transformar tudo. Transformar, essa é a palavra. Sil, nossa, sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse só sobre as datas, né? Se você quiser compartilhar. Sim. Compartilhar o seu Instagram para que as pessoas, quem quiser te conhecer, quem quiser te encontrar, conversar um pouquinho mais com você sobre isso, como te encontrar e, enfim, fazer um encerramento. Muito obrigada por você que acompanhou até aqui. Eu vou deixar com que a Sil fale um pouquinho mais sobre como encontrar ela e fica à vontade para fazer o encerramento. Tá. Bom, o meu Instagram é Ciomara com C-I-O, então Ciomara N, né? Lá tem algumas coisas que eu posto sobre a biodecodagem, tem umas aulas, tem uns cursos. E esses grupos também que eu abro para as pessoas, o próximo é sábado agora, no 26, que nós vamos trabalhar as questões transgeracionais que atrapalham a sua vida financeira. E o mês que vem, no dia 23 de novembro, das 3 às 5, eu vou começar a trabalhar com temas de saúde. O primeiro vai ser o sobrepeso, que é um projeto que eu tenho de trabalhar com pessoas nesse tema, né? Para poder ajudar a gente emagrecer e ficar no peso que a gente quer, aceitando, acolhendo esse corpo que a gente quer, né? E também para a gente poder viver ou fazer as dietas como um cuidado que a gente tem com a gente mesmo e não como uma restrição. Então, esses são os grupos. E depois também vão ter outros mensalmente. Talvez eu retome já em dezembro, não vou fazer, janeiro eu retomo. Sempre no quarto sábado do mês. Esse mês não é o último, né? Porque novembro tem 5, mas dezembro não tem, janeiro eu não sei agora, não olhei, mas normalmente. Então, vocês podem tanto me mandar uma mensagem no Zap, que é 16 99747 3381, ou pelo direct do Instagram também, pode mandar que eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Sil, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe e continue Amém. Transbordando na sua vida para que você transborde em outras. Amém. Muito obrigada e até o próximo MapaCast.